Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Está aí com letra maiúscula. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aí a gente lembra que Jesus disse: Rogarei ao Pai e mandarei outro Consolador que permaneça convosco até que eu volte. O Espírito da verdade que o mundo não tem, porque não conhece. Disse também Jesus: O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. Aí essa profecia aqui, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, diz que as coisas não é por força, nem por violência. Força é humano, é natural. Violência é humano, é natural. Só que força ela pode ser humana, natural e pode ser espiritual. A força do inimigo. O inimigo tem força, mas todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Então ele está dizendo: nada vai acontecer por força, nem por violência, que são coisas naturais, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aí entrou três situações: nem por força espiritual, nem por violência natural, mas pelo meu Espírito, que é espiritual, Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente quer muito alcançar uma coisa, a gente deseja muito, aí Provérbios diz que muitos são enganosos é o coração do homem. A gente planeja, a gente deseja, a gente quer alcançar, mas se não for pelo Espírito de Deus, não adianta. Tudo que é bom para a nossa vida é pelo Espírito de Deus. Ele é que nos leva aquilo que é bom para nós. Ele é que nos aproxima daquilo que nos vai fazer bem. Então, nosso desejo tem que ser desejar o que Deus deseja para nós. Por isso Jesus colocou na oração, lá em Mateus 6, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na oração modelo, naquele esboço, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não duvide que Deus te ama. Não duvide que Ele está ouvindo as tuas orações e que a tua oração tem valor para Ele. Não duvide que para Deus nada é impossível. Quando as coisas não acontecem da maneira que a gente espera, não quer dizer que Deus não ouviu o teu clamor, ou que Deus não esteja intercedendo, agindo a teu favor. Ele está fazendo pela vontade dEle, que tu não conhece, mas ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle é o melhor para a nossa vida, é a vontade dEle. Quem diria que era da vontade dEle que Moisés chegasse no meio da nação de Israel para ser o libertador de Israel? Um homem que foi criado nos costumes egípcios, uma outra nação, outros povos, foi adotado pela filha de Faraó. Quem diria que aquele homem voltaria para dentro da nação de Israel como libertador de Israel? Ninguém diria. Quem diria que um homem dado como morto, José, lançado numa cova, depois tirado de lá e sendo vendido como escravo para os ismaelitas que iam para o Egito, foi parar na casa de um homem sendo caluniado pela mulher de Potifar, depois foi parar na cadeia e cerca de 12 anos passou lá dentro. A padeira e o copeiro tiveram sonhos, só José recebeu a interpretação dos sonhos e depois sentou no trono para ser governador de uma terra estranha. Quem diria isso? Eu vou te dizer quem diria. Deus disse isso pela sua onisciência. Tu não sabe o que Deus tem dito a teu respeito pela onisciência dEle. Ele traçou planos pela onisciência dEle, para mim e para a tua vida. Se nós não nos desviarmos do caminho,
nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Vamos ver. Quem diria, veja bem, que Davi, um jovem, pastor de ovelhas, nem considerado muito no meio da sua família, porque o pai teve que lembrar que tinha mais um filho, quando Samuel perguntou, e que estava lá no campo. Quem diria que aquele ali seria rei em Israel, seria profeta diante dos olhos de Deus, escreveria salmos brilhantes, fantásticos diante dos olhos do Senhor, ia ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Quem diria? Deus disse. Ninguém poderia dizer, Deus disse. Estão dizendo muitas coisas a respeito da tua vida, né? Dizem muitas coisas por trás também a respeito da minha. Muitos dizem, mas só Deus é que sabe o que vai acontecer conosco. Só o que Deus disse é que tem efeito sobre nós, porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Ninguém diria que tu passaria pelas coisas que tu já passou na tua vida. Ninguém diria que o caminho que você tomou lá no passado te faria hoje chegar dentro do reino de Deus. O caminho que tu tomou estava te dirigindo para a morte, mas Jesus disse, vou dar a ela uma experiência, vou dar a ele uma experiência com a minha palavra, vou dar a ele uma experiência comigo, vou dar a ela uma chance, vou dar a ele uma chance. E surpreendeu todo mundo, surpreendeu Satanás, que pensou que tinha autoridade sobre a tua vida, ele perdeu. Surpreendeu os demônios, que não tem mais força contra você. Surpreendeu os homens, surpreendeu a tua vizinhança, que te via nas drogas, né, no vício, que te via nas farras, nas orgias. A tua vizinhança foi, tem gente que diz para você, olha, você não é nem sombra do que um dia eu te conheci, eu conheço você há muito tempo. Sabe quem disse isso tudo a teu respeito, para que hoje você chegasse onde chegou? Foi Deus. E tem uma coisa para te dizer, o que ele disse a teu respeito ainda não chegou ao fim. Tem mais coisa para chegar na tua vida. Tu crê? Diga glória a Deus. Tem mais coisas que vão te alcançar, que vai chegar até você. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Vão te seguir os sinais, vão te alcançar no meio do caminho, porque Deus tem dito coisas a teu respeito que homens não sabem, o diabo não sabe, demônios não sabem, governos não sabem, teus entes queridos não sabem. Deus tem dito coisas a teu respeito, antes mesmo de você orar. Meu Deus, Ele já sabe o que vai sair da tua boca, Ele já traçou planos para você. Ele te escolheu, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, como o profeta Jeremias foi dito a respeito dele. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, as nações te dei por profeta. Deus te separou lá desde o ventre, porque tem um grande plano contigo, que ninguém pode impedir, só você pode, com a tua escolha. Se escolher se desviar, tu não vai ver as realizações desses planos, mas se escolher permanecer no caminho, tu verás a glória de Deus. Então não é por força. A força do diabo não vai impedir o que Deus tem contigo. A força do governo não pode impedir o que Deus tem contigo. A força das circunstâncias que te cercam, do ambiente que tu vive, não pode impedir o que Deus tem contigo, porque Deus pode tirar o homem e a mulher, como fez comigo, como fez contigo, da mais profunda lama, limpar com a palavra, lavar no sangue de Jesus e colocar firmado sobre uma rocha. Sabe qual é a coisa que o diabo mais se admira quando olha para a gente? Que nós não temos mais nada em nós que pertença a Ele. Dá glória a Deus por isso. Não tem nada mais na tua vida que pertence a Ele, porque tudo que tem em você pertence ao Espírito de Deus, que agora é o Senhor da tua vida e mora dentro de você. Aleluia. Por isso João escreve em uma das suas cartas: quem é de Deus, o maligno não toca, porque tu é de Deus, tu não tem nada dele aí. Jesus te resgatou com o sangue dele, te comprou, te lavou, pagou o preço pelo meu, pelo teu pecado. Não tem mais nada em nós que seja de Satanás.
como um dia tinha, quando a gente estava no mundo debaixo do domínio dele. Nós fomos resgatados, nós temos agora o domínio do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa cabeça, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, coração. Todo o nosso ser é dominado pelo Espírito de Deus. Então fica tranquila, não se desespera, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem é de Deus, Deus faz plano, e Deus tem planos a teu respeito, tem metas a teu respeito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais tu agrada a Deus, e mais Deus tem o prazer de se aproximar de você. Mais Deus se achegará a você. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Jesus. Não há quadro que Deus não possa mudar. Ele te colocou aqui hoje, te trouxe aí também para dizer: Ele não se esqueceu do que te prometeu, Ele não se esqueceu do que falou para você. Você não deixou de ser alvo de Deus, você continua nos planos dEle, e os planos dEle são perfeitos. Perfeito! Só preciso falar em oração diante do meu Deus: Senhor, me ajuda a me enquadrar na tua vontade, me ajuda a me enquadrar no teu plano, não me deixa me desviar dos teus propósitos, porque não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. É pelo teu Espírito que eu vou ser guiado em toda a verdade, é o teu Espírito que vai me ensinar todas as coisas, é pelo teu Espírito que eu vou alcançar a vitória, é o teu Espírito que me dá força, me dá poder, me dá unção, é o teu Espírito que me faz vencer. Tudo que conseguimos, tudo que recebemos, tudo que temos é do Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus, vem do Espírito de Deus. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Então Deus tem metas a teu respeito, tem planos a teu respeito. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Os pecados podem nos separar dos planos, mas nunca vão te separar do amor. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas dos planos de Deus o pecado pode te separar, porque Deus abomina o pecado. O plano de Deus está no caminho da própria palavra dele. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Lâmpada e luz, plano de Deus para o teu caminho. Ele tem uma palavra para iluminar a tua mente, Ele tem uma palavra para iluminar o teu espírito, Ele tem uma palavra para te mostrar a decisão certa a tomar. Não se desespere, espere e ore. O tempo de Deus é perfeito. Aleluia. O tempo natural é o tempo da precipitação do homem. O tempo espiritual é aquilo que vem de Deus. Espera no tempo de Deus. Olha o que Pedro diz: um dia para ti é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tu não retardas a tua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. A promessa de Deus é perfeita, ela chega na hora certa, no momento certo, no tempo certo, guiada e dirigida pelo Espírito de Deus, pela vontade dEle. Então não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a tua cabeça e glorifica a Deus. Porque no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas vão acontecer na tua vida. Nós estamos nessa terra sendo guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus em direção às mansões celestiais. Não podemos sair desse caminho, não podemos nos desviar desse propósito, porque como disse Jesus em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Deus tem plano, não vai passar sem que antes Ele cumpra o que te prometeu. Se tu tem promessa de Deus, tu estás debaixo dos alvos de Deus, e as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dEle.
Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, nos abençoe por ela, porque o tempo de Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, é escudo, é broquel, é verdade, é espada mais penetrante que qualquer outra de 2 fios. E Deus te trouxe aqui, te colocou aí para dizer que o que Deus tem contigo está diante dos olhos dele e ninguém pode impedir, nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos alimente com essa palavra e nos abençoe por ela, porque sem Ele nada podemos fazer.